Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração. Nesse tempo que se chama hoje, mais um dia, mais uma vitória conquistamos nós ao levantar das nossas camas e temos a oportunidade de conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Amém? Bem-vinda, sou, Deus abençoa. Obrigada pela companhia desde o inicinho. Glória a Deus por isso. Oba! Chegamos a mais uma live, glória a Deus. Mais conhecimento. Hoje nós vamos meditar em três capítulos do livro de Provérbios. Vamos meditar no capítulo 14, 15 e 16. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo para ti. Tu és a nossa bandeira. Tu és, Senhor, o motivo. Tu és a razão de todas as coisas, Tu és o Cristo, Tu és o Senhor, Tu és verdadeiramente a palavra. Sem Ti, Senhor, isso seria só uma discussão de ideias e argumentos, mas contigo há uma revelação profunda das coisas espirituais e eternas. E é isso que eu te peço para essa tarde, Senhor. Que todo orgulho humano seja dominado, que a nossa mente venha trazer todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo, para que possamos compreender que a humildade precede a honra, para que possamos esperar em Ti, Senhor, e não nesse mundo, não nas coisas terrenas, colocando os nossos olhos naquilo que é do alto, em nome de Jesus. Mãezinha já entrou, Ivonete querida também, como é que vocês estão? Tá tudo bem? E a coluna, Ivonete, como é que tá? Coloca aí no comentário para eu saber. Gente, perdão, cocei meu olho aqui, tá? Mas eu tô bem, tá? Vamos lá, então. Já começamos capítulo 14 com uma palavra extremamente importante para nós, principalmente nós mulheres. Tem uma moça que eu conheço que ela fala assim, é cada lapada que a gente ganha, e é isso, gente. A Bíblia, ela vem para nos instruir e ela vem para nos edificar, e muitas das vezes nós vamos ser pegos em correção. Meu Deus, nós não podemos rejeitar a correção, porque o sábio, ele ama a correção. Ele se torna mais sábio ainda quando ele é repreendido, né? Então, começando com essa lapada que fala que a mulher tem o poder tanto para edificar, ou seja, para construir um lar, quanto para destruir um lar e torná-lo ruínas. Deus deu para o homem o governo, mas ele deu para a mulher o poder. Uma mulher, gente, ela consegue deixar uma casa em paz, apesar de qualquer circunstância. E aí, se ela não estiver bem, ela consegue deixar uma casa em guerra, né? Só pela graça, só a base de remédio, mas Deus está no controle. Ô Jesus, cura sim, em nome de Jesus, a vida da Ivonete. Em nome de Jesus vai passar, né? O Senhor é bom, está no controle de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que você ama ao Senhor verdadeiramente, pelo que você tem demonstrado com as suas atitudes, então sim, tudo vai cooperar, vai trabalhar junto para o seu bem, né? Às vezes, para a gente ir ser lançado para uma nova etapa, nós vamos passar por muitos desafios. Eu li com a Cecília um livro de uma sementinha, até postei aqui, ela é tirada da zona de conforto e aí é colocada debaixo da terra. Na hora não faz sentido, né? Meu Deus, estava bem lá. Agora você vai me colocar debaixo da terra, esse lugar frio, escondido, sozinho, escuro. Mas aí o fazendeiro fala para ela, olha, mas tudo isso é porque você vai se tornar algo totalmente novo e diferente, né? Então, para ir para novos níveis, a gente muitas das vezes passa por etapas de... Parece que a gente está sozinho, parece que está tudo escuro, mas Deus está trabalhando em nós, né? Aquela sementinha, ela germina e ela cresce, ela vira uma árvore linda, frondosa, que produz sombra, que produz fruto. E é assim também na nossa vida, né, gente? Cacá, seja bem-vinda, Deus abençoa. Estamos meditando no versículo 1 do capítulo 14. Então a mulher, ela consegue, gente. Nós conseguimos. Eu percebo isso, se algum dia eu tô mais estressada, se eu não tô bem, eu percebo que eu afeto toda a família. Da mesma forma, quando eu me mantenho ali na presença de Deus, com longanimidade, paciência, vai falar muito sobre paciência a leitura de hoje. Com paciência, quando eu estou moderada, quando eu estou firme, buscando ao Senhor e perseverando nesse amor e na presença dele, toda a casa fica em paz.
independente de como está meu marido, de como estão meus filhos, porque uma mulher, ela tem o poder tanto de trazer edificação quanto de trazer destruição. O que é que a gente tem que fazer com essa afirmação? Pedir ao Senhor. Senhor, será que eu tenho mais edificado ou mais destruído? Me ajuda a ser uma mulher sábia. Me ajuda a edificar o meu lar sobre a rocha que é Jesus Cristo. Me ajuda a ser uma mulher como a mulher de Provérbios 31, vamos chegar lá, né? Que é uma mulher que ela sabe administrar o tempo, sabe cuidar da casa, sabe cuidar dos filhos, sabe cuidar da finança. Ela busca a Deus, ela não desanima, ela é uma coroa de honra para a cabeça do marido dela. Nós podemos orar e pedir isso para Deus. Eu quero ser essa mulher, que quando o marido dela passa na praça, todo mundo sabe, nossa, ele é o esposo daquela mulher. Meu Deus! Deixa eu abrir esse texto lá rapidinho, gente, porque esse provérbio é lindo demais. Há muitas mulheres virtuosas no mundo, mas você supera todas. Deixa eu ver se é isso. Essa versão é diferente, a gente não acha. Pera aí, gente. Quando chega o inverno, toda em sua família tem roupas. Queria achar a parte que fala... Seus filhos levantam e chamam de abençoada. Seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas. Recompensa-na por tudo que ela faz, que as suas obras a elogiem publicamente. Eu queria achar aquela parte de que o marido dela é honrado, mas essa versão é diferente, então eu não vou achar. O marido dela é honrado na praça por causa dela. Nós vamos chegar lá. E aí, quando chegar lá, eu lembro. Deixa eu achar nessa Bíblia antiga aqui, que vai ser mais fácil para mim. Eu nunca tinha lido nessa aqui da NVT, tô lendo agora esse ano, né? Enganosa, esse é um dos versículos que eu mais amo. Olha, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. O coração do seu marido está nela, abre a boca. Gente, eu não tô achando a parte que o marido dela é louvado por causa dela. Quando a gente passar por lá, eu tento lembrar. Me perdoem por ter citado e não ter achado. Mas vamos lá. Então, nós temos que ser essa mulher. E como que a gente vai ser essa mulher? Orando, pedindo assim, me ajuda a ser essa mulher. Porque não vai ser por esforço nosso. Não vai ser porque a gente vai ler muito, porque a gente vai se esforçar. Vai ser por uma graça do Espírito Santo. Nós só podemos ser a mulher de Provérbios 31 se o Espírito Santo nos ajudar. Porque por mero esforço a gente não consegue. Né? Quando vem a dificuldade, quando a gente acabou de arrumar a casa e daí já tá tudo sujo de novo. Aí você se ira facilmente. Você fala, não quer saber, eu não aguento mais ser escrava. Eu não aguento mais ser essa empregada, não é? E aí você explode. Então a gente precisa de graça para viver e favor de Deus para viver aquilo que só Deus pode nos fazer e viver. Amém? E aí nós temos, eu vou falar de alguns versículos, gente, porque tem muito entendimento, muita sabedoria, eu não consigo estudar cada versículo, então eu vou citar alguns que chamam a minha atenção, tá bom? Versículo 3 fala assim, ó, a conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Com as nossas próprias palavras, nós podemos trazer uma vara que se volta contra nós mesmos. Olha isso, as nossas palavras podem se voltar contra nós mesmos ou elas podem nos proteger. Vigia naquilo que você fala. Esse versículo 4 é um versículo muito, muito forte. Olha isso. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Vamos tentar trazer para a nossa realidade? O que está dizendo aqui? Ó? Se você quer um estábulo limpo, o estábulo fica limpo quando ele não tem boi. Mas não é o boi, não é que o estábulo precisa ter boi, porque a gente não precisa, não é do cereal, da colheita farta? Então a gente precisa do boi, porque é o boi que trabalha. Então onde que eu quero chegar? Deus tem falado isso muito comigo, eu já falei aqui também. Uma casa que tem bagunça é uma casa que tem gente. Se uma roupa tá cheia se tem uma máquina cheia de roupas para lavar, é porque existe vida. Se você quer uma casa que não tenha bagunça, então que não tenha gente. E aí não vai ter vida. Mas não é a vida que produz a alegria? Não é a vida, eu olho para os meus filhos e não quero dizer que eu sou perfeita. Hoje mesmo
briguei aqui em casa, xinguei a Cecília porque pedi ela para fazer umas tarefas e ela não fez as tarefas e acabou escolhendo outras coisas e eu percebi que eu fiquei nervosa. Então eu peço perdão ao Senhor por isso. Então não quero dizer que eu sou perfeita, mas muitas das vezes eu me ensino, olha, só tem brinquedo espalhado porque tem criança. Só tem... O que é, gente? É 11 hoje? Tô perdida aqui. Ah, tá, a gente tá no 14. Então em Provérbios 14. E agora o versículo 4. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Então, você quer uma casa arrumada? É só não ter gente, não ter vida. Porque mesmo se for uma só pessoa, você vai lavar todas as vasilhas e quando for a hora de preparar seu próprio alimento, vai sujar a vasilha de novo. Deus está falando o seguinte, olha, é importante que você entenda que a vida vai gerar situações que vão ser necessárias, que vão trazer necessidades. E essas necessidades não nos devem trazer tristeza. Se tem conta para pagar, é porque tem energia para usar. Se tem água, se tem conta de água, é porque Deus providenciou a água. Se tem vida, então tem alegria. Agora, se a gente não quer nenhum boleto para pagar, tem um jeito. A gente pode pedir a Deus para adiantar a nossa ida para o céu, né? E por que isso é importante a gente saber? Porque a gente tem que dar valor. Às vezes uma pessoa que reclama do estábulo que tá sempre sujo, se esquece de que é o boi que vai produzir a colheita para o alimento. Às vezes as pessoas elas entram num trabalho e quando ela entra no trabalho é incrível. Todas falam, porque foi bom demais, porque foi uma porta que Deus abriu, que vai ser muito melhor, o horário é melhor. E a pessoa entra feliz. 3 meses depois. Porque meu chefe é difícil, porque eu tô cansado, porque eu assim, porque... E a gente começa a reclamar. Mas espera aí, você não orou para Deus abrir essa porta? Não é que você precisava desse trabalho e Deus abençoou? Mas é difícil. Sim, o boi vai trazer sujeira para o estábulo, mas não é o boi que vai produzir a colheita. E isso vai nos trazer uma ideia de contentamento, de alegrar-se com aquilo que Deus nos deu, sem reclamar com aquilo que vai trazer, com os desdobramentos que vai trazer. Quando a Cecília nasceu, eu era mais jovem, mais insensata ainda do que hoje. Então, eu reclamava muito da maternidade. Reclamava porque sofria enjoo. Reclamava porque não dormia de noite, sabe? Não é aquele reclamar de ficar reclamando o tempo todo. Mas eu não era tão grata quanto eu poderia ser. Porque é muito difícil, porque a menina é muito difícil, de ficar correndo atrás de menino, tudo que eu queria era sentar num lugar. E sabe quando você vai numa festa e você não senta, porque você vai correndo atrás de menino? Né? Toda mãe de menino pequeno sabe o que é isso. E eu reclamava muito, porque, meu Deus, porque a minha menina é agitada, levanta, na igreja a gente não vê culto. Aí o que acontece? Quando eu tive a minha segunda gestação, eu perdi aquela gestação. Aprove ao Senhor que aquela criança não iria nascer. Então o que acontece? Quando eu passei pelo aborto espontâneo, a minha visão de maternidade mudou completamente. Completamente. Inclusive, eu já falei isso aqui, vou repetir. Se o meu marido não tivesse feito vasectomia, porque eu insisti, não tô pondo a culpa nele, eu estaria grávida nesse momento se Deus tivesse me dado a oportunidade. Porque, gente, com o tempo e com o amadurecimento, a gente entende que existem situações que causam, né, que geram necessidade, que geram circunstâncias de trabalho, né? Mas é muito bom, gente. Não, fala a verdade, gente. Filho alegra a casa, filho amamentar é uma bênção. Por que isso é importante falar sobre isso? Né? Às vezes a pessoa fala, eu vou dar outro exemplo, eu falei de filho. Eu quero uma igreja, Deus me mostra qual é a igreja que eu devo ir e tal, e aí Deus te mostra, você vai para aquela igreja. Aí você fica naquela igreja e tudo é perfeito, parece que o pastor é perfeito, os membros são perfeitos, a esposa do pastor é perfeita, até que você conhece, né? Porque todo mundo é falho e pecador. E todo sistema tem falhas. Né? Porque embora a gente esteja ali pelo Senhor, muitas das vezes os homens vão cometer erros, não vão ser totalmente dirigidos pelo Senhor, vão falhar em muitas coisas. Aí a pessoa já começa a reclamar da igreja. Então, gente, você quer uma igreja perfeita? É no céu, só no céu. Você quer uma casa perfeitamente limpa? Só na eternidade. Né? Então a gente precisa se alegrar, se contentar com o que a gente tem, sem reclamar com as dificuldades que aquilo que a gente orou tanto trouxe.
trouxeram, né? Então é importante nós estarmos contentes. Contentamento é o segredo da vida. Se você está contente com aquilo que Deus te deu, se você não cobiça o que o próximo tem, que é o que nós mais temos problema hoje em dia. Ontem eu vi uma pregação da Tamires Garcia falando sobre contentamento, sobre comparação. Hoje com as redes sociais nós temos esse imenso problema. Porque ela até fala, antigamente nós nos comparávamos muito menos e com as pessoas ao nosso redor. Ah, é porque aquela pessoa tem um carro, vou comparar o meu carro com o dela. Porque infelizmente, né, por mais que a gente sabe e luta contra isso, é muito natural do nosso coração corrupto, muitas das vezes, querer se comparar. Então a gente antigamente se comparava com as pessoas ao nosso redor. Hoje a gente se compara com o mundo inteiro. A gente vê e observa de perto a vida de uma pessoa multimilionária. E isso é um perigo se a gente não estiver contente com aquilo que Deus nos deu. A gente vai ver aqui muito sobre isso, sobre a verdadeira riqueza e quem é verdadeiramente feliz, né? Então, acima de tudo, agradeça a Deus. Ah, mas meu filho adolescente dá muito trabalho. Sabia que ele poderia ter morrido na primeira infância? Glória a Deus que ele está na adolescência, que ele tem saúde. Ah, mas é muito difícil esse meu trabalho. Sabia que é o que Deus preparou para te suprir o pão, sua conta de luz e de água? Não reclama pela sujeira que o boi faz, mas agradeça porque é dele que vem a colheita farta, amém? Deia, minha querida amiga, seja bem-vinda. Gente, a Jéssica também tá aqui no nosso meio, eu não te vi entrando, amada. Deus abençoa. É um prazer para mim estar com vocês aqui, gente. Sobretudo, gente, esse versículo é muito importante, eu creio que eu preciso repetir. Esteja contente. Tem o que vestir? Não tá passando frio? Ah, mas a minha roupa é repetida, que eu queria uma roupa nova. Você tem o que vestir? Esteja contente. Tem o que comer? Ah, eu tenho, mas não é picanha. O que eu tenho aqui é só uma carne moída de segunda. Esteja contente. Tem gente que nem carne tá comendo agora. Tem gente que nem tem o que comer. Tem gente que tá se alimentando por sonda. Sempre vai ter alguém melhor do que nós, mas sempre vai ter alguém passando por situação muito mais difícil. Então, sobretudo, estejais contentes. Amém? Contentamento. É isso, Deia. É o segredo para viver em paz. Porque esse mundo é muito cruel. Você compra uma coisa hoje, quando é amanhã tem algo muito melhor e tá todo mundo usando o melhor. E aí, de repente, se você não se contentar com o que você comprou e que você tá bem, que te supre, você tá infeliz porque tá todo mundo tendo aquilo e você não tem. Ah, e principalmente mulher. Não é verdade? Homem, gente, 2 peças de roupa pra eles tá ótimo. 2 sapatos, né? Eles têm outras coisas que eles têm que lidar com a cobiça. Mas a mulher, a gente muitas das vezes se compara demais com o cabelo da outra, com a roupa da outra, com o corpo da outra, com o dom da outra. Esteja contente com o que Deus te deu. Deus te fez hoje, te criou hoje para ser mãe em tempo integral. Foi o que Maria fez. O ministério de Maria foi ser mãe. Nessa pregação do Tamires Garcia, sempre falo sobre isso. Carregou o rei na barriga. Carregou Jesus, Deus na própria barriga. Imagina que Jesus amava a sopa dela. Que ela cozinhava para Jesus, ela era mãe. Que grande ministério. É isso que Deus te criou para fazer hoje, sem nenhum microfone, sem estar ao vivo com outras pessoas vendo. É o que Deus te fez hoje para fazer. Faz de todo o coração e esteja contente. Porque todo o resto, gente, é vaidade. A Cacá disse, um coração grato agrada a Deus. Quanto antes aprendermos a sermos gratos, melhor vamos viver aqui nessa terra. É isso, é o segredo. Vamos continuar que vai falar mais sobre isso. Versículo 7. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará o conhecimento. Cuidado com as suas companhias. Se você fica ouvindo tolice o dia inteiro de uma pessoa que não vai te ajudar, você não vai abrir mão dela, não vai deixar de orar por ela, mas você precisa administrar seu tempo com as pessoas. Se você anda demais com o tolo, serás tolo como ele. Amém? Então, afaste-se do tolo. Versículo 9. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos reconhecem e buscam reconciliação. Meu Deus, deixa eu ler em outra versão. 14:9. Diz assim: os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Nossa, totalmente diferente. Nessa versão fala, os insensatos zombam da própria culpa. Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu sou assim mesmo.
Eu gosto mesmo, faço errado, mas tá bom, porque eu tô feliz. O insensato, ele zomba da própria culpa. Mas aquele que é sábio, ele reconhece e busca reconciliação. Ele reconhece que é pecador, que precisa de melhorar. E ele busca, ele procura esse lugar de reconciliação, que é só em Cristo Jesus, né? Versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. Olha que lindo, gente. Cada coração conhece a sua própria amargura. Ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. Nós vamos entender aqui a complexidade dos sentimentos. Sabe, eu vejo, por exemplo, a Deia que está aqui, eu não sei o que, eu não consigo, gente, compartilhar daquilo que ela passou. Porque só o coração dela sabe, né? E não tô falando só a Deia, eu sei que cada uma de vocês que estão aqui já passaram por situações traumáticas, já passaram por dificuldades, muitas venceram a depressão, estão vencendo a depressão, muitas venceram traumas terríveis. E a verdade é que somente quem passa sabe o que passou. E a Bíblia está ensinando isso. Olha, o coração, cada coração conhece a sua própria amargura. A gente nunca pode diminuir a dor do outro e falar, isso é mimimi, que isso aí... Não é verdade? Tem coisa que é mimimi mesmo, mas muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e diminuímos o que elas estão passando. Da mesma forma como cada coração conhece a sua própria amargura e cabe a nós o amor e a empatia, a pessoa também não consegue compartilhar de toda a sua alegria. Sabe quando você está feliz demais, você não consegue nem... Não dá nem para explicar. Muitas das vezes nós precisamos entender que o nosso coração, ele sente coisas que muitas vezes só ele vai sentir. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos permite sentir nele e através dele a alegria plena. Amém? Então, quando alguém estiver te contando algo, olhe no fundo do olho dessa pessoa. Se importe com ela. Às vezes alguém tá falando das suas dores, a gente ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto problema também. Só que cada coração conhece a sua amargura. Às vezes a gente tá lidando com uma pessoa que tá lutando contra um espírito de suicídio. E Deus te colocou naquela situação para falar uma palavra de bondade. Nós vamos ver que o justo, ele vai falar palavras bondosas, né? Já vimos também na leitura de ontem, que produzem vida. Né? Então que nós possamos ser essas pessoas que se importam, que não diminuem a dor e o sofrimento do outro, achando que só a gente que tem problema. Não, cada coração sabe da sua própria, conhece a sua própria amargura. Versículo 12. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada de morte. Tem outra parte que fala também isso, né? É o 16:25. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas levam à estrada de morte. Tem caminhos verdadeiramente, gente, que nós sabemos muito bem disso, que para a pessoa naquele momento parece que é o mais certo, parece que é o mais apropriado, mas no fundo vai levar para a morte. E muitas das vezes é o pecado que é esse caminho de morte, né? O pecado, ele faz sentido porque eu tô pensando em mim aqui, porque eu tô pensando na minha dor, e então eu vou para as drogas porque eu acho que é esse que é o caminho, e eu vou traficar também porque eu tô cansado de ser pobre, já passei muita humilhação. Já viu aquela pessoa assim? Passou fome, não teve uma estrutura, então eu vou traficar, eu vou roubar, porque isso, muitas das vezes, para a cabeça daquela pessoa, é o caminho certo, né? E não só isso, eu falei de droga, mas em tantas outras coisas que isso pode ser aplicável, para a pessoa é o mais certo a se fazer. Mas na verdade é um caminho que vai levar à morte. Então qual que é a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todo o caminho que a pessoa está nele e ela permanece pecando por estar nele, por mais que pareça a melhor opção para ela naquele momento, ele vai conduzir ela para a morte, né? Versículo 13. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria extingue, a dor permanece. Traduzindo, às vezes a pessoa está sorrindo, mas no fundo ela está acabada de tanta amargura, de tanta dor. Não nos enganemos, nem todo mundo que nos cumprimenta, que fala tá tudo bem, tá rindo, está verdadeiramente bem. Muitas das vezes o riso só está escondendo um coração aflito. E é por isso que a gente tem que pedir muito ao Espírito Santo que nos dê discernimento. Porque às vezes uma pessoa finge que está bem porque não tem coragem de pedir ajuda. Mas o Espírito Santo vai mostrar a dor do coração dela para que você seja uma pessoa ajudadora, que pode ajudar seu próximo com oração, com uma palavra, com um abraço,
né? Eu lembro de uma vez que eu cheguei pra uma pessoa e falei, você tá bem? Ela falou, tô bem. E aí passou um tempo, eu olhei pra ela de novo e falei, você tá bem? Ela falou, tô bem. Aí, eu acho que eu perguntei 3 vezes. Quando a gente saiu e tal, chegou em outra oportunidade, ela falou assim, lembra aquele dia na igreja? Eu falei, lembro, você me perguntou 3 vezes se eu tava bem. E eu tava tão mal. Eu falei, se ela me perguntar mais uma vez, eu vou chorar. E acabou que eu perguntei só 3 vezes. Mas eu percebi, naquele dia, que era Deus que tava me mostrando que aquela pessoa não tava bem. E que eu deveria ser uma intercessora pra ela. Né? Então a gente tem que ser pessoas que se importam umas com as outras. Tem coração aflito, escondido atrás de risos. E a gente precisa ser intercessores. Uma igreja que se ama, que se cuida. Porque se um membro sofre, todos os outros devem sofrer também. Né? No corpo é assim, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Então na igreja também é. A gente não pode estar apático. Se a outra pessoa está sofrendo, eu também tenho meus problemas. Cada um com seus problemas. Não. A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Né? Com sabedoria. Tem gente que pega o problema todo pra si, né? Então você vai, alguém tá com problema, você vai orar para aquela pessoa, vai apresentar diante de Deus. Você não vai carregar a culpa que a pessoa sente, a dor que a pessoa sente, você vai apresentar para Jesus também, né? A gente tem que ser sábio, porque senão a gente também fica sobrecarregado. Continuando, versículo 15. O ingênuo acredita em tudo que ouve, mas o prudente examina seus passos com cuidado. Então, hoje em dia, gente, sinceramente, com o acesso à informação que a gente tem, com tanta informação falsa que tem, a gente não pode ser ingênuo, não acredita em tudo que você ouve. Não acredita em tudo que você vê, porque até a inteligência artificial hoje tá trazendo engano, tá enganando pessoas mesmo, confusão. Então, não acredite em tudo que você ouve, coloque tudo diante do Senhor e peça que Ele te revele a verdade. Não tome nenhum passo de forma precipitada, não faça nada só porque você ouviu, que alguém falou mal de mim, então não sei o que, não. A pessoa que é prudente, ela examina seus passos com cuidado. Não seja rápido para tomar decisões, não acredite em tudo que você ouve. O sábio é cauteloso e evita o perigo, o tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Gente, sejamos cautelosos. Se alguma coisa pode trazer qualquer risco à nossa vida espiritual ou até mesmo à nossa vida física, evite, né? A gente fala que o refrigerante faz mal e aí tem gente que toma 2 litros de refrigerante por dia. Qual que vai ser o resultado disso, gente? Fala a verdade. É uma escolha nossa. Mas o prudente, ele é cauteloso. Eu tô falando aqui de alimentação, mas de vida espiritual também. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com o que a gente fala, com quem a gente anda. O sábio é cauteloso e evita o perigo. Gente, a tentação a gente corre dela, a gente não enfrenta. O tolo confia demais em si mesmo, tá vendo? O tolo pensa assim, eu não vou cair em tentação, eu não, esse pecado aí não. Não tem perigo de eu cair na prostituição, não tem perigo de eu trair meu marido, minha esposa, não tem perigo de eu ter problema com qualquer tipo de pornografia. Não confiem demais em si mesmo, o sábio é cauteloso. Na minha casa não entra esse tipo de coisa, na minha casa a gente não escuta isso, na minha casa a gente não vê isso. Porque acho que não tem nada a ver, para você pode até não ter nada a ver. Mas a Bíblia diz que o sábio é cauteloso, não confia demais em si mesmo, evita toda tentação. Amém? Eu marquei também o 21. Não, tem antes, perdão. Versículo 17. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Eu falei que nessa leitura de hoje tem muito sobre longânimo ou paciente. E o paciente, ele é o oposto daquele que, em outras passagens, fala iracundo, aquele que se ira muito rápido. Aquela pessoa que ela explode muito rápido. A Bíblia diz que nós temos que ser longânimos, como Deus é longânimo, tardio em irar. Aqui tá falando que a pessoa que ela se ira com facilidade, ela faz coisa tola. Ela toma decisões precipitadas, ela fala de maneira precipitada. E eu falo por mim, porque isso é uma coisa que Deus tem trabalhado em mim. Essa precipitação, irar muito rapidamente, ficar nervoso muito rapidamente, por causa disso falar o que eu não devo, não analisar a situação.
né? Às vezes a gente fica tão frustrado com alguém ou com alguma situação que a gente deixa aquilo subir pro nosso coração e acaba explodindo em pecado. Seja o pecado de murmuração, seja o pecado de maledicência, seja o pecado de... Enfim, isso mesmo, murmuração e maledicência, ou tomando alguma atitude mesmo pecaminosa, né? Não só de palavras, mas em atitude. Então, nós precisamos ser pacientes. Ai, Lorena, e como é que eu faço isso? Bom, eu não posso te ajudar psicologicamente porque eu não tenho, né? Eu não tenho estudo para isso. O que eu posso dizer espiritualmente é que tudo que pedires em oração, se você crer, você vai receber. Tem algum problema com a ira? Então peça a Deus. Senhor, eu tenho problema em irar muito facilmente, mas eu quero ser manso e humilde como meu Jesus é. Eu quero ser paciente, eu quero ignorar a ofensa, ignorar as circunstâncias, por mais difícil que elas sejam, me controlar e ser paciente, não tomando nenhuma decisão precipitada, mas esperando com paciência no Senhor, sabendo que o Senhor ouvirá o meu clamor. Me coloca em oração e Deus ouvirá as nossas orações se forem feitas com fé, amém? E aí sim, voltando para o versículo 21 do 14, é pecado desprezar o próximo, feliz é aquele que ajuda os pobres. Qual é o segredo da felicidade? Uma das maiores perguntas que as pessoas fazem no Google, uma das perguntas que as pessoas mais fazem no Google é: qual o segredo da felicidade? A Bíblia dá várias dicas. Bem-aventurado significa mais que feliz. Uma das coisas que fazem uma pessoa feliz é ajudar os pobres. Quem é o pobre? Pode ser um pobre que precisa de uma roupa, de um calçado, de um alimento. Pode ser o pobre de espírito que precisa de uma palavra. Pode ser o pobre que está carente de sentimento, de amor. Se você atenta para aquele que é necessitado, se você ajuda quem é necessitado, não foca só nos seus próprios interesses, porque a gente tem uma coisa que faz mal pra gente, é ser egoísta. Vocês já perceberam quando a gente vê vídeos de uma pessoa ajudando a outra? Vocês já perceberam como dá uma alegria no coração? Ai, sabe, eu não sei explicar. Aí a pessoa foi lá e pegou o mendigo e deu comida pra ele, tratou ele com dignidade, fez a barba dele, lavou ele, cuidou dele, levou ele pra fazendinha. Você vê aquele vídeo e fala: meu Deus, a gente não sabe explicar a alegria que a gente sente. Esses dias o Augusto Cury postou um vídeo comparando duas pessoas. Uma que só preocupou com seus próprios interesses e a outra que ajudou alguém. Era uma corrida, tinha um que estava quase chegando, mas ele começa a calambiar. E aí vem alguém ultrapassando ele, quase chegando na linha de chegada. E essa pessoa ultrapassa... Não, aí chega outro que é parceiro desse que está calambiando as pernas. E ele fala assim: olha, eu não vou chegar... Ele fala não, né? A gente vê isso. Ele não chega na linha de chegada. Ele poderia ter sido o primeiro, mas ele pega o amigo dele, coloca a mão do amigo dele nas costas aqui, ó, e vem carregando o amigo dele para chegar junto com ele, mesmo não sendo o primeiro lugar. Enquanto ele tá carregando o amigo dele, passa um. Oba! Cheguei em primeiro, trouxa é aquele que foi ajudar o outro. Gente, a sensação que produz no nosso coração, para aquele que agiu com bondade e para aquele que agiu com egoísmo, é nítido. Deus é bondoso, Ele nos deu um coração, Ele nos fez a sua semelhança. Então quando a gente é bondoso como Ele, quando a gente vê coisas de benignidade como Ele é, isso produz em nós alegria. Talvez a gente está muito triste porque a gente está correndo atrás dos nossos próprios interesses, e isso nunca vai gerar alegria para nossa alma. Nunca. Verdadeira e plena, não. Então, você quer ser feliz? Ajude ao pobre. E lembrando que nem todo pobre, tem muito rico que é pobre, viu? Tem muito rico que é pobre. Ontem eu até falei sobre isso, né? Tem gente que é rica e se faz de pobre. Ó, versículo 7 do capítulo 13. Alguns que são pobres fingem ser ricos, e outros que são ricos fingem ser pobres. Eu até falei que na hora que eu li na live, Deus me deu esse entendimento. Nem sempre é da pessoa que usa roupa de marca, mas que tá devendo banco. Nem sempre é isso. É que às vezes uma pessoa é rica porque ela tem Deus, mas ela se faz de pobre porque ela é humilde. E tem gente que é pobre porque ela não tem Jesus, mas ela pensa que ela é rica. Ela se faz de rica porque ela tem dinheiro, mas é a única coisa que ela tem. Então ela é muito pobre, porque ela só tem dinheiro. Ela é muito pobre. Então, peça a Deus que te mostre quem é o pobre que eu posso ajudar hoje para eu ser feliz. Amém? Versículo 23. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Versículo 23 em outra versão. Deixa eu achar aqui.
Em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Olha isso. Em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Isso serve para tudo na nossa vida. Se eu tenho um projeto que eu só falo sobre ele, eu nunca vou ser bem-sucedida nele. Eu nunca vou alcançar o status de sucesso. Se eu não fizer, se eu não colocar em prática, não adianta eu ficar falando. Né? E aí agora Deus me cobra, porque eu falo para todo mundo da adoção e até agora eu só peguei os papéis e ainda não arrumei os documentos. O que adianta se eu ficar a vida inteira falando? A gente precisa agir. Às vezes nós crentes temos esse problema, a gente ora demais. Oração, oração, oração. Só que, olha só a palavra oração. Então a oração precede a ação, mas ela tem que ter ação. Nós temos que orar antes. Como Cristo fez antes de escolher seus discípulos, ele orou. Mas depois ele foi lá e tomou a iniciativa. Ficar só em palavras vai te levar na pobreza. Mas se você, com trabalho árduo, você vai ser bem sucedido. Amém? Versículo 29. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Já falamos sobre isso. Controle sua raiva. Versículo 30, o contentamento dá saúde ao corpo. Olha isso. Olha isso, gente. Pega essa chave, como diz os coaches. O contentamento gera saúde para o corpo, mas a inveja é como câncer nos ossos. Meu Jesus. Quando nós estamos contentes, gente, isso afeta até a nossa saúde física. Mas uma pessoa que sempre está invejando o que o outro tem porque ela não tem, a cobiça que gera a inveja, ela causa câncer, talvez não literal, embora eu acredite que essa amargura pode afetar assim cada célula do nosso corpo, mas causa câncer na nossa alma. É uma pessoa doente da alma, uma pessoa que nunca está satisfeita com o que tem, que sempre quer mais, que está sempre buscando mais, porque parece que nunca tá bom. O do outro é sempre melhor, a grama do vizinho é sempre melhor. E ela é infeliz e doentia. Meu Deus. Nós falamos muito sobre isso no início da live, então o Senhor quer trazer isso para nós no dia de hoje. Esteja contente. Esteja contente. O que Deus te deu hoje para comer? O que Deus te deu hoje para fazer? Qual que é a igreja que você está hoje? Qual que é os seus filhos? E qual que é a dificuldade deles? Qual que é o relacionamento familiar? Talvez você tenha problema com a sua mãe e seja difícil, mas ela é sua mãe. E Deus permitiu que até hoje ela estivesse viva. Sabe para quê? Para que houvesse tempo para reconciliação e para perdão. Gente, esteja contente. Eu sempre falo, né, que antigamente eu falava assim, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Porque as coisas no Brasil são tão difíceis. Sabe aquela coisa de adolescente, né? Por que Deus me colocou para nascer em Pará de Minas? Hoje eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me colocou aqui, não foi à toa, tem um propósito, eu amo minha cidade, eu amo meu país, eu amo, sabe? Então a gente tem que se contentar com que quem Deus nos deu para estar perto de nós, o irmão da igreja, o irmão físico, esteja contente com a sua família. Não quer dizer que a gente vai aceitar o problema de cada um. Ela é assim, mas ela tem esse problema. Não, a gente vai trabalhar em oração, em atitude, para que sejam nossos relacionamentos cada vez melhores, nossa vida seja melhor, nossa vida financeira seja melhor. Mas antes, esteja feliz. O que eu senti hoje, gente? Na hora que eu fui comer, foi isso. Eu acho que foi isso, mas foi o que eu queria falar era no início da live, quando eu falei assim, às vezes a gente reclama da conta de luz, mas é tão bom tomar um banho quentinho, né? É tão bom, gente, ter uma geladeira em casa. Tudo isso só veio por causa da energia. Mas tem roubo. Sim, vamos orar para que venha justiça. Vamos orar para que o governo do Brasil seja um governo justo. Mas vamos agradecer. Não vamos ficar, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que não sei o que. Não, vamos agradecer. Vamos agradecer. A Bíblia fala muito sobre gratidão, né? Deia tem falado muito também, né, Deia, de gratidão. Vamos agradecer, vamos ficar contente, né? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso que Paulo falou. Essa grande lição que ele entendeu. Opa, eu consigo ser feliz quando eu estou contente. Mesmo quando me desonram, ou quando me honram, quando eu tenho um banquete, ou quando eu passo necessidade, eu estou contente. E isso é o segredo da vida. Nós somos ricos, mesmo não tendo nada. E a gente tem muito, né? Fala a verdade.
Meu Deus, podemos não ter um iate, podemos não andar de avião pra lá e pra cá, mas, gente, o que a gente tem de saúde, de paz e de alegria e de esperança de que Cristo vai voltar, meu Deus, essa é a maior riqueza, né? Quem oprime o pobre insulta o seu Criador, com C maiúsculo, olha isso. Quem oprime o pobre insulta aquele que criou o pobre. Meu Deus! Mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Meu Deus. Capítulo 15. Jesus! Que hora é essa, gente? Capítulo 15. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Gente, um comentário pode fazer a bomba explodir ou pode apagar o pavio da bomba. Temos que ser sábios. Um comentário, uma palavra pode gerar uma explosão de uma briga que vai ter consequências gigantescas, ou uma palavra branda pode acalmar tudo. Não quer dizer, então quando eu tiver certo eu vou ter uma palavra branda, mas vou ter uma palavra, se eu tiver errado eu vou ter uma palavra branda, mas se eu tiver certo aí eu vou ter uma palavra ríspida. Não. Mesmo quando você tiver certo. Gente, como é bom a pessoa sabe. Tem até uma palavra que fala assim, ó, como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Não é verdade? Vocês lembram de Jesus quando chegaram para Jesus? Falaram assim, trouxeram a adúltera lá, jogaram ela lá no chão e falaram assim, olha, vamos testar então. Porque a lei de Moisés fala, porque ela foi pega em adultério, a lei de Moisés fala que tem que apedrejar. O que a gente faz? Vamos apedrejar, vamos seguir a lei de Moisés ou o senhor vai falar outra coisa diferente da lei para nós? Resumido, né? E aí, sabe o que Jesus faz, gente? Ele não responde na hora. Ele começa a escrever na areia. Até pesquisei sobre isso hoje, achei bem interessante que fala assim na pesquisa que eu fiz, que Jesus provavelmente escreveu na areia porque ele queria dar tempo para que os acusadores pensassem e refletissem antes de tomar qualquer atitude. Porque quando a gente toma atitude na raiva e no momento, essa atitude vai ser pecaminosa, impensada e não vai ser prudente, insensata. Então Jesus, ele deu um tempo. Sabe, às vezes você tem uma resposta na ponta da sua língua. Você tem um argumento bom. Gente, mas esse argumento é bom. Porque você lembra no dia tal e tal e tal, eu fiz isso. E você... Mas deixa eu te falar uma coisa. Não vai resolver nada. Não vai resolver. Mas não é justo. Mas Deus é justo. E Ele que nos justifica. É Ele quem nos justifica. Às vezes é melhor ficar calado. Ontem eu falei sobre isso, né? Jesus não respondeu a acusação quando ele foi acusado. Ele não respondeu a ofensa. Por que a gente pode? Se nem o Senhor, que era perfeito, não respondeu, que dirá nós? Passou por isso, Deia, hoje, meu Deus, como o Espírito Santo tem mudado em mim, glória a Deus por isso. Essa longanimidade, gente, é fruto do Espírito, né? Então, quanto mais tempo com o Espírito a gente passa, mais paciente, amoroso, alegre a gente fica, né? Louvei a Deus porque consegui não revidar. Oh, glória! Ontem, posso confessar um pecado? Ontem eu me estressei com uma pessoa só na mente, assim, também não revidei e não falei mal dessa pessoa pro meu marido. Nem pro meu marido. Eu falei, não vou dar brecha pro diabo, vou ficar caladinha. A pessoa fez um comentário assim meio maldoso. Eu falei, dentro de mim eu pensei, olha, você não conseguiu encontrar nenhum motivo pra falar uma coisa boa. Você só encontrou a única coisa estranha e errada que eu poderia ter feito pra me acusar. Mas eu te amo mesmo assim. Porque ainda mais que, gente, quando vem de autoridade, meu Deus. Então, não, olha só, não revidei. E não falei nem pro meu marido, para não dar chance para maledicência. Fiquei muito feliz também. A gente tem que confessar os nossos pecados e também celebrar as nossas vitórias, né? A gente precisa, porque não ia adiantar nada. E se eu ia entristecer o Espírito Santo, então não valeria a pena, né? Então vamos lá. Se a resposta branda desvia o furor, outra coisa que os psicólogos falam sempre, não fala na hora que você está com raiva. Tenha domínio próprio. Vai falar muito sobre domínio próprio na leitura de hoje também. Tenha domínio próprio. Você tem um argumento bom. Você tem uma palavra, uma resposta boa. Se cala na hora da raiva.
Se cala, faz como Jesus, vai escrever na areia lá. Finge que está escrevendo na parede. Vai para outro lugar, não fala na hora. E isso vai te prejudicar. Ah, mas o outro tá errado. Você não tem que ser errado também. Porque todo que comete erro recebe consequência. Se o outro tá errado, você não tem que ser errado igual ele. Desde que Deus te justifica, né? Vamos lá então. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez. Meu Deus. Versículo 3 do capítulo 15. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Tá vendo? Em todo lugar. Ele observa tanto os maus como os bons. A gente não tem que ser mal como o mal. A gente tem que pagar o mal com o bem. Porque Deus, os olhos dele, a Bíblia está dizendo, estão em todo lugar. E ele está observando tanto os maus quanto os bons. E nós temos que fazer parte daqueles que são bons. Por causa de Jesus Cristo, que habita em nós. Amém? Por seu Espírito. Eu vou passar um pouquinho para frente. Olha esse versículo 6. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. Em outra versão fala que as riquezas do perverso causam inquietação. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que tem tesouros na casa do justo. Não fala que o justo é rico, mas tem tesouro. Mas qual que é o tesouro que tem na casa do justo? A gente vai entender pela segunda parte. Que o rendimento do perverso causa inquietação. Sabe o que é inquietação? É o oposto de paz. A pessoa tem dinheiro, mas não tem paz na sua casa. Mas a casa do justo tem tesouros. Não quer dizer que o justo está pagando aí de ouro no teto da casa dele. Mas existe paz na casa dele. E isso é o melhor tesouro que nós podemos ter. Porque o ímpio, o perverso, ele até tem, mas aquela riqueza só causa inquietação. Não, eles perdem a paz. Não vale a pena. A boca do sábio espalha conhecimento, mas o coração dos tolos nada tem para oferecer. Pense no que você fala, amém? Versículo 8. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer na oração dos justos. A pessoa é perversa, mas ela faz sacrifício. Ela vai à igreja, ela até devolve o dízimo. Qual que é o sacrifício de hoje? Hoje a gente não mata mais animais. A pessoa é religiosa, ela faz tudo por um sacrifício esperando que Deus retorne para ela. Talvez esse sacrifício pode ser até um jejum. Eu faço um sacrifício, eu faço um propósito, eu faço um voto, mas se o coração dela é perverso, a Bíblia diz que Deus não recebe, ele detesta aquele sacrifício. Mas o justo, a oração do justo, meu Deus, olha isso. Deus tem prazer na oração do justo. Ou seja, cuida do seu coração. Deus não espera sacrifício, Deus espera justiça. Amém? Versículo 12. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. Meu Deus. O coração contente aformoseia o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Outras versões falam: o coração alegre embeleza o rosto. Tá vendo? Quando a gente é contente, a gente tá feliz. A gente tá feliz, a gente escuta crítica, a gente tá feliz. O povo fala mal, a gente tá feliz. O pau tá quebrando, gente. Tá caindo a folha, dificuldade, problema, mas a gente tá contente. A gente fica até mais bonito. É o que a Bíblia tá falando. A gente fica até mais bonito quando a gente tá contente. Quando há contentamento, quando a gente tá alegre. Essa alegria vai trazer, como é que fala? Formoseia o rosto. Deixa eu ver nessa versão aqui, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Meu Deus, que lindo, gente. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto o tolo se alimenta de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis, mas para o de coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Tudo é bom, gente. Tudo é bom para quem está feliz, não é verdade? E a nossa alegria vem de Jesus. Nosso contentamento não está nas situações. Só limpar aqui, gente, perdão. Nosso contentamento não está na circunstância, está em Jesus. Então, para a pessoa que ela é aflita, tudo é ruim, todo dia é aflição, mas para quem está cheio, pleno do Espírito do Senhor, todo dia é um banquete, independente da situação.
Todo dia é um banquete. É melhor ter pouco e temer o Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso. Tá vendo como que a Bíblia ela inverte os valores, na verdade os valores do mundo invertem os verdadeiros valores? Aqui tá falando que é melhor ter pouco e temer a Deus. Por quê? Porque seu rosto vai ficar formoseado, porque você vai ser feliz, porque isso vai ser saúde para o seu corpo, tudo que nós lemos anteriormente. Então é melhor ter pouco e temer o Senhor, que é o princípio da sabedoria, do que ter muito e viver uma vida ansiosa. A pessoa tem muito, mas nunca está contente, porque ela tem que cuidar das riquezas. Quanto mais ela tem, mais dificuldade. Quanto mais ela tem tem que prestar conta. Quanto mais ela tem, mais perigoso é, porque ela não pode perder, porque ela pode ser sequestrada, porque ela tem um status para manter, entende? Então é melhor ter pouco e temer a Deus, que ter muito e viver uma vida de ansiedade. Um prato de verdura ao lado de quem você ama é melhor do que uma carne saborosa junto de alguém que você odeia. Fala a verdade, você tem duas opções. Você vai ser enviado lá para o Rio de Janeiro para um jantar com um empresário que pode te gerar grandes lucros. Ele vai te levar para um restaurante fino, 5 estrelas, e vai colocar uma carne da melhor qualidade no seu prato. Só que o homem é um ímpio, perverso, ordinário, sem vergonha, que não ama a Deus, que só fala bobagem. Só que ele é rico e ele tem muita coisa para te oferecer. Agora, fala a verdade, qual que é melhor? Você tá nesse restaurante com esse homem que pode até te oferecer algo, mas que não vale nada, que não te trata com valor. A carne tá uma delícia, mas aquela situação é horrível. Ou comer uma sopa de batata e cenoura com seu temperinho junto da mesa simples da sua casa com seus filhos ao redor dela. Quem é melhor? Fala a verdade. A Bíblia deixa claro. É melhor um prato de verdura do lado de quem você ama do que uma carne saborosa junto de alguém que você odeia. Só por interesse. Você já viu essas pessoas? É muito comum, né? Mulheres que namoram homens só pelo dinheiro que eles podem dar pra elas, só pelo carro que eles podem dar pra elas. Você odeia aquela pessoa. Você tá com ela só por aquilo que ela pode te dar. E tá perdendo um prato de verdura, ou seja, é pouco, mas ao lado de quem você ama, que é muito melhor. Quem se ira, novamente, gente, quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Então, tardio para irar, né? Que a Bíblia diz, seja tardio, pronto para ouvir, tardio em falar, tardio para irar. Ouve prontamente, mas demora para falar e demora para ficar irritado. Demora, né? Sabedoria da vida. Gente, a palavra de Deus, ela é incrível, né? Eu acho lindo demais como que Deus deixou tudo isso pra nós. Obrigada, Pai. Versículo 22. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Você tem algo pra fazer? Deus te deu uma direção. Amém. Você tem certeza que veio do Espírito Santo. Cuidado com seu coração enganoso. Mas você tem certeza que vem do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai confirmar com outras pessoas. Na multidão de conselhos há sabedoria, ou seja, peça conselhos para pessoas que também são cheias do Espírito Santo, porque se for de Deus, Ele vai preparar todas as coisas, Ele vai abrir os caminhos. Deus não é Deus de confusão, então Ele vai fazer com que tudo coopere. Inclusive vai trazer o conselho de pessoas que você sabe que são sábias, que amam ao Senhor e que amam a sua palavra, para poder firmar aquilo que você tem no seu coração como sendo de fato algo que deve ser feito ou não. Então, não deixe de pedir conselhos, porque aonde há conselho, há êxito. Amém? Todos se alegram quando dão a resposta apropriada, e como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Deus nos ajuda. Versículo 28. O coração do justo pensa bem antes de falar, mas a boca do perverso transborda de palavras maldosas. Pense antes de falar. Versículo 31. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quando alguém te chamar para falar, olha, eu acho que a maneira como você administra o seu tempo não está muito bem. Às vezes, gente, nós como líderes, eu vejo muito Edmundo fazer isso e não é fácil, gente. Ele chega para a pessoa e fala, olha, eu acredito que a maneira como você está administrando suas finanças, ou eu acredito que o jeito que você está agindo aqui.
não tá certo, sabe? Não é pra todo mundo, mas é pra quem a gente ama. Às vezes uma crítica construtiva, gente, é por amor. Não é pra criticar, não é pra ofender, não é pra humilhar, desprezar ninguém. Só que aqui tá falando que a gente precisa dar ouvido à crítica construtiva. Porque o tolo, ele se afasta dos sábios para não ser repreendido. Eu prefiro ficar longe e viver minha vida errada, insensata, do que ficar perto de alguém que pode me repreender. Mas nós não. Se alguém tem algo para falar para nós, se eu tenho certeza que o que eu tô fazendo é o que é de Deus, não ofende a Deus e vem de Deus, então você só ouve. Agradece pelo carinho da pessoa que te criticou, porque às vezes ela tá criticando pro seu bem mesmo. Se não for, agradece mesmo assim, seja humilde, fala obrigado pelo conselho. Eu vou orar e vou pedir a Deus sabedoria. Mas a gente tem que ter um coração aberto e humilde para aprender, porque aqui tá falando, quem dá ouvido à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Sempre vai ter uma correção quando você tá perto de alguém sábio. Sempre você vai falar uma coisa que ele vai te repreender, ou você vai falar que você faz uma coisa e ele vai te ensinar. Como é bom quando a gente anda com pessoas sábias, né? Como ele me auxilia. Acho que pode ter faltado uma parte aí da palavra de auxilia. Como ele me auxilia, amém. É verdade. Então, terminando o capítulo 15, o temor do Senhor ensina a sabedoria, mas a humildade precede a honra. A humildade precede a honra, ou seja, antes de uma pessoa ser honrada, ela foi humilde. Assim como o orgulho precede a queda. Então, antes da pessoa cair, ela foi arrogante. Tem uma passagem, gente, que fala que não é que os humilhados vão ser exaltados, tá vendo? Não é a humilhação que precede a honra, é a humildade. Jesus não falou assim, olha, se você é humilhado, você vai ser exaltado. Não, nós somos humilhados direto na vida. Ele falou, se você se humilha, você vai ser exaltado. Aquele que se humilha vai ser exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então, não é... Ah, tá, como ele me auxilia, Edmundo. Eu me lembro de uma vez que ele chamou sua atenção também. E assim, gente, é por amor. Eu vejo, Edmundo não critica as pessoas, ele não é do tipo crítico. Quando ele chama a atenção de alguém, e ele chama, né, mãe? Eu vejo, às vezes ele chama a atenção da minha mãe, ele chama a atenção do meu pai. E eu vejo aquela figura, ao mesmo tempo que ele respeita meu pai por ser sogro, ele é o pastor do meu pai. Aí ele chama a atenção do meu pai e que dia que você vai tomar uma decisão e vai resolver aquilo lá, sabe assim? Então é por amor, gente. Críticas muitas das vezes vêm de pessoas, do sábio, é por amor. Seja aberta à crítica construtiva. Se alguém falou alguma coisa é só para criticar, para te humilhar, se humilhe ainda mais, porque aquele que se humilha vai ser exaltado. Eu sei que não faz sentido, mas a Bíblia é cheia de paradoxos. O reino de Deus é assim. Quem tem muito, na verdade, tem pouco. Quem tem pouco, na verdade, tem muito. O grande é pequeno. O último é primeiro. Não é verdade? Capítulo 16 já é 3 horas, mas o capítulo 16 vai ser rapidinho, tá? Capítulo 16 fala várias vezes uma coisa que nós temos que entender. A natureza humana faz plano. É normal que nós tenhamos uma natureza, que o ser humano faça planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Gente, não é errado fazer planos. Falar assim, olha, eu espero que até o final de 2025 eu tenha adquirido a entrada para comprar minha casa. Glória a Deus, você pode fazer planos, mas saiba sempre, se Deus permitir. Se Deus quiser, Tiago vai falar isso. Vocês que falam, amanhã iremos, compraremos, venderemos, faremos, e não sabem você que é só se Deus quiser que tudo isso vai acontecer. Então nosso coração ele tem que estar muito aberto para que a vontade de Deus seja feita, mesmo que seja diferente daquilo que a gente planejou. Jesus nos ensinou isso, seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Por quê? Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e o tempo dele é perfeito. Ele sabe de tudo, a gente só tem que confiar. As pessoas até se consideram puras, mas é o Senhor quem examina as intenções de cada um. Meu Deus! Em outra versão diz assim, ó, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, às vezes a pessoa até pensa que o que ela está fazendo vem de pureza, só que Deus conhece a intenção, a motivação do coração. Meu Deus. Versículo 3. Confie ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Confie ao Senhor. As tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Meu Deus. Entrega ao Senhor.
Senhor, eu tô fazendo isso, eu tô trabalhando nisso, eu tô lendo isso. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. E Ele vai fazer com que aquilo seja bem sucedido. Amém? Versículo 6. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado, e o temor do Senhor evita o mal. Eu ia levar isso aqui para Jesus, que é o próprio amor encarnado que fez expiação pelo nosso pecado. Amém? Da nossa parte requer fidelidade. Jesus disse, aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Então o amor e a fidelidade fazem expiação pelo pecado. Glória a Deus. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ela. Uau! Gente, que texto é esse? É melhor ter pouco com justiça do que ser rico com desonestidade. Meu Deus, tá vendo a inversão de valores do dia de hoje? Aí repete, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Lembra que tudo que repete na Bíblia é Deus dando ênfase, é porque é importante. Amém? Versículo 18, o orgulho precede a queda. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Que Deus nos livre de ter um coração orgulhoso. Que Deus nos livre de fazer coisas por nós mesmos, por orgulho, por egoísmo. Porque o orgulho vem antes de uma queda. E quanto mais a pessoa se exalta, maior vai ser a queda. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. Oh, glória! Versículo 24. Palavras bondosas são como mel. São doces para a alma e saudáveis para o corpo. Será que nós temos deste lado o quê? Veneno ou mel dos nossos lábios? Meu Deus. Versículo 25, há caminhos que... repetir esse, né? 28, o perverso semeia discórdia e o difamador separa até os melhores amigos. Misericórdia. Lembra das 7 coisas que Deus abomina? Deus detesta? A última coisa era o quê? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Cuidado com o que você fala de outra pessoa. Porque aquele que difama, ou seja, o caluniador, que fala mal, que fala mentira do outro, que aumenta um pouquinho, que julga o outro. Ele não está julgando a ação, ele está julgando o outro. Ela fez isso porque ela é invejosa. Tá vendo? Eu não falei da ação, eu falei da intenção do coração dela. Quem somos nós para saber o que motivou alguém, se é Deus que examina a intenção do coração? Ela falou isso porque é arrogante, que gosta de aparecer. Gente, não é que não é a verdade, mas não somos nós quem julgamos a intenção do coração, é Deus. A pessoa que calunia, ela pode separar até os melhores amigos. E Deus detesta esse tipo de atitude. 31. Os cabelos brancos são coroa de glória. Te falar isso. Para quem anda nos caminhos do Senhor, para quem anda nos caminhos de justiça, o cabelo branco é como uma coroa de glória. Não tô falando que você não tem que pintar o cabelo, amém? Mas se você já tem cabelos brancos e está na presença do Senhor, deixa eu te falar, eles são coroa de glória. Uau! Nosso professorinho, oh meu Deus. É o Senhor, né? A gente só tem que se dispor para vir e ler, porque eu não tô fazendo nada, eu tô lendo, né? Tá tudo aqui, meu Deus. Obrigada, Jesus. Versículo 32. É melhor ser paciente do que poderoso. Tá vendo? Nós falamos muito de irar e de ser paciente. É melhor quando você é paciente do que quando você tem poder. Porque se você usa o seu poder e se ira facilmente e toma a decisão errada, você vai causar muito mais dano. Vai afetar não só a sua vida, mas a vida talvez de milhares de pessoas. Então é melhor uma pessoa que tem autocontrole do que uma pessoa que é poderosa e não tem. É melhor ter paciente do que poderoso, é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Meu Deus. Para terminar, as pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. A Bíblia está dizendo que até as coisas que acontecem pelo acaso, vem de um sorteio, na verdade, passou pela soberania de Deus. Ele toma o controle de tudo. Ele está no controle de tudo, gente. Tudo que acontece no universo. Até o que as pessoas acham, que elas julgaram, que elas lançaram sorte, que foi só uma questão do acaso. Na verdade, passou pelas mãos do poderoso Deus, soberano, Rei, que é o nosso Senhor. Amém! Glória a Deus! Obrigada, Jesus, por mais essa live. Obrigada pela vida de cada um que está aqui, de quem vai assistir depois. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, não sermos hipócritas. Muito falar e agir pouco. Nossa
possamos, Senhor, colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado com esse livro, cada dia mais, Senhor, brilhando a luz, como a vereda do justo, como a luz da aurora, que a gente vai brilhando cada dia mais, ó Deus. Ajuda cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigada, Sossô, por ter ficado até o final. Deia, Ivonete, minha mãezinha, a Jéssica e a Cacá, vocês são bênção, que Deus nos ajuda a colocar em prática, amém? Porque a sabedoria faz bem para nós. É difícil, é difícil. É difícil também quando a gente sofre depressão, é difícil também sofrer ansiedade, é difícil também quando a gente tem que lidar com as consequências de uma palavra impensada. É difícil quando a gente traumatiza um filho porque não agiu com sabedoria, é difícil. Escolha o seu difícil. Se você escolher a dificuldade do ser paciente, do se calar antes de falar, do falar uma palavra branda, do se humilhar, é difícil, mas vai trazer boas colheitas, boas consequências. Amém? Obrigada por terem ficado até o final. Beijinho e até amanhã, se Jesus permitir. Vocês são bênção, viu? Deus abençoe vocês e até amanhã. Se Deus quiser, né, gente? Se Jesus permitir, porque o coração do homem... Tô falando amanhã, hoje é sexta. Amanhã não tem live. Na segunda-feira a gente volta falando de... Acho que é melhor a gente falar de 6 capítulos na segunda e de 6 capítulos na terça, porque Provérbios, gente, precisa de tempo. Nós já vamos terminar Provérbios, não é isso? Nós lemos até o 16 hoje, 17, 18, 19 amanhã, 20, 20... Não, tem muita coisa ainda, desculpa. Ainda tem mais coisa. A gente continua na segunda, se Deus quiser. Viu? Amém, Deia. Amém. Receba em nome de Jesus. Deus te abençoe também. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. É tão bom estar aqui. É tão bom ter saúde, né, gente? Para falar da palavra de Deus. Quando puderem, orem por mim. Vamos fazer assim? Eu oro por vocês, vocês oram por mim? Com Deus e até amanhã. Beijo, beijo. Tchauzinho. Vou ali lavar meu banheiro e acabar de arrumar minha cozinha. Com Deus, gente.